Quais sementes a humanidade utilizou em suas semeaduras nos últimos anos, décadas, séculos e milênios? As piores sementes possíveis. Isso aqui não é pessimismo. É apenas realidade, um choque de realidade para algumas pessoas. Quando olhamos para todo o desenvolvimento econômico, tecnológico, bélico dos últimos anos, décadas, o que vemos são sementes como o senso de superioridade, a arrogância, a vaidade, a prepotência. O ser humano fez a maior parte de suas obras, promoveu as suas obras utilizando sementes vis. Por mais que as obras muitas vezes aparentassem bem intencionadas. Quanto discurso há por trás do progresso? Quanto discurso bonito há por trás do desenvolvimento econômico, sendo que a semente verdadeira é qual? Vaidade, ganância, arrogância, prepotência. Não estou aqui dizendo que não se deve buscar o desenvolvimento, o progresso. É preciso desenvolver-se materialmente também para poder trabalhar o lado espiritual. O material é um invólucro para o espiritual. Mas é preciso ser sincero em suas ações, não mentiroso, enganador, ficar ludibriando. É isso que os seres humanos fizeram nesses períodos históricos, aparentando uma coisa, uma bondade, trazendo soluções para a humanidade por meio do desenvolvimento econômico, o progresso material, as tecnologias. Mas as sementes de todas essas ações sempre foram a busca pelo poder, a ganância, a submissão de seus semelhantes. A submissão de seus semelhantes. Então, não espanta que agora tudo esteja tão caótico sobre a terra. Não espanta para aqueles que estão minimamente despertos e que identificam as sementes das obras humanas. Quem consegue identificar as sementes, ou seja, as reais intenções das pessoas, para além das aparências externas, quem identifica essas reais intenções compreende porque o mundo está como está, porque a humanidade está como está, porque não se preservou mais valores, não se preservou mais as belas arquiteturas de outras épocas, as belas vestimentas, as belas formas de relacionamento que já existiram um dia. Os seres humanos partiram para uma busca imediata de lucro fácil. Há séculos isso já. Há séculos. E essa busca imediata por lucro, por lucros, foi corroendo todo o tecido social. Foi corroendo as relações. As próprias religiões, conforme foram surgindo ao longo dos séculos e dos milênios, objetivaram sempre lucro imediato, poder, influência, domínio, submissão de pessoas. É fato. É fato. Grandes mestres estiveram aqui, como Buda, Lao Tse, depois Jesus, o Filho de Deus, mas as palavras de todos esses mestres foram utilizadas para finalidades políticas, finalidades econômicas, finalidades de controle social e objetivos de submissão dos semelhantes
através de ideologias aparentemente espirituais, mas que tinham atrás de si, escondidas, as malditas sementes da ganância, da vaidade, da arrogância e da prepotência. Folheando um pouco nos anais da história humana, da história da humanidade, é isso que se encontra, e o que eu estou falando aqui não é pessimismo. Isso aqui não é a visão retrógrada de alguém que vive no passado, como alguns poderiam argumentar, para desestabilizar meus argumentos. Isso aqui é uma constatação. Os seres humanos se tornaram vaidosos, arrogantes, gananciosos, prepotentes, egoístas. Vendem soluções bonitas para seus semelhantes, um progresso bonito, uma tecnologia bonita, mas por trás disso tudo estão as sementes da ganância. É como eu disse, não é que não se possa buscar o crescimento econômico, o progresso material, isso faz parte, mas em uma certa medida, de forma equilibrada, como um invólucro para que espiritualmente as pessoas possam se exercitar. Mas o problema é que toda essa matéria, conduzida apenas pelo cabeção, que quis fazer tudo sozinho e encapsulou os seres humanos, tudo isso conduzido pelo cabeção se tornou algo mal, se tornou a armadilha que agora aprisiona a humanidade. E as pessoas olham para o caos da nossa época e não entendem, ou fazem de conta que não entendem, ou pior, não querem entender. A verdade é que as pessoas não querem entender. As pessoas querem as comodidades, a zona de conforto, uma vida cada vez mais oba-oba e cor-de-rosa, sem preocupações, sem responsabilidades e sem ter que assumir as consequências. O fato é esse. As pessoas querem todas essas vantagens imediatas sem assumir as consequências. E agora, nessa era do retorno em que estamos, porque tudo está voltando de forma mais rápida, as pessoas estão aí assustadas diante dos problemas climáticos, dos problemas políticos, dos problemas econômicos, dos rumores de guerras, dos desentendimentos familiares, os desentendimentos no mundo do trabalho, os desentendimentos no dia a dia entre pessoas conhecidas ou pessoas estranhas, mas que se estranham no dia a dia porque o desequilíbrio está estabelecido por causa desse excesso de mente. Então, as sementes usadas pela humanidade são sementes malditas, por mais bem intencionadas que as causas humanas, que as obras humanas pareçam ser por fora. Na verdade, o que esteve por trás das ações humanas nas últimas décadas e séculos foi pura ganância, vaidade, arrogância, prepotência, a busca cega pelo poder. E agora a humanidade está colhendo tudo isso, e a colheita será cada vez mais pesada daqui por diante. E a maioria dessa humanidade se fingirá de morta. As pessoas vão se fingir de mortas, vão fingir que estão dormindo. Esses dorminhocos, fingidores, enganadores e mentirosos ainda vão acordar, mas acordarão quando será tarde demais, em meio às pancadas dessa transição global, que está aí, novamente para colocar as coisas no seu devido lugar. No seu devido lugar. Quem vem fazendo o seu trabalho interior há anos não teme o que está para vir. Quem vem fazendo o seu trabalho interior espiritualmente, corretamente, não teme o que está para vir. Não teme o desmoronamento, o caos, o retorno.
Quem fez o seu trabalho interior enxerga tudo isso como a grande libertação, que fará desmoronar o podre sistema do mundo atual, cujas sementes malditas foram deitadas em solo pelos gananciosos, vaidosos e arrogantes. Por mais que suas obras externas, por mais que suas ações, que suas tecnologias, que os seus progressos materiais aparentem ser belos, aparentem bem intencionados. Na verdade, os seres humanos foram bem mentirosos nesses últimos anos, décadas, séculos e milênios. E isso explica o caos nessa era de retorno. Isso explica o caos nessa era de retorno. Valeu, gente. Um forte abraço para todos.